Oi, eu sou Alice, eu sou pós-graduanda em História, Cultura e Literatura Brasileira. E olá, eu sou o Matheus, sou músico, arranjador, pesquisador de música tradicional e da influência preta sobre os nossos sons e a nossa cultura. E esse aqui é o nosso curso, Educação Musical e Ritmos Afro-Brasileiros, Fundamentos da Teoria Musical. Nesse curso, nós vamos abordar alguns conceitos históricos, algumas questões práticas e a teoria da música. Vamos analisar alguns ritmos brasileiros que são, na sua maioria, afro-brasileiros. Alguns desses ritmos, eles estão conectados a manifestações populares da nossa cultura popular brasileira, que expressam a nossa identidade e a nossa história. Por isso, então, esse curso ele também vai abordar, ainda que de forma bem genérica, os elementos históricos dessas manifestações. O primeiro módulo vai tratar de alguns aspectos históricos, as movimentações sociais e dos territórios que influenciaram na formação da música e da cultura popular brasileira. No segundo módulo, nós vamos falar um pouco mais sobre teoria de música, efetivamente. Como ler, como classificar, como entender aspectos teóricos musicais. Unindo esses dois e entendendo bem as movimentações e depois como analisar teorias musicais, vamos partir para o terceiro módulo, onde vamos analisar efetivamente alguns ritmos afro-brasileiros, entender sua estrutura, sua forma, especialmente sua rítmica. A cultura popular, então, ela é considerada uma cultura viva, porque ela é criada e recriada baseada nas circunstâncias do meio onde nasce e sobrevive. Então, o folclore brasileiro, ele é fruto da cultura do seu povo, porque ele foi gerado junto com ele, recebendo as influências das diferentes etnias que aqui existem. Os ritmos afro-brasileiros e as manifestações populares que a gente vai abordar no curso, elas têm três principais influências. A primeira, então, são a presença dos povos indígenas, os povos originários do Brasil, a colonização europeia e a mais acentuada, a influência dos povos africanos, que foram escravizados e traficados para. Falando então dos povos originários, de acordo com a FUNAI, atualmente no Brasil existem em torno de 225 a 305 etnias ainda vivas. E acredita-se que em 1500 viviam cerca de 1000 etnias aqui, algo em torno de 5 milhões de indígenas com costumes e línguas próprias. Olhando então territorialmente a costa brasileira, a gente vê a presença dos indígenas, ela era majoritariamente da família linguística Tupi-Guarani, desde o estado do Maranhão até o Rio Grande do Sul, exceto alguns grupos como os Aimoré na Bahia, Goitacás, que ficavam entre a região do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e os Tremembé, que habitavam o território então do estado do Ceará até o sul do Maranhão. E esses grupos eles eram conhecidos como tapuias. Falando então sobre as características desses povos, a maior certeza que a gente tem é que elas são diversas, peculiares de cada grupo. Existiam então grupos itinerantes, nômades, outros grupos territoriais com maior apego ao território que viviam. Haviam também aquelas etnias extrativistas que caçavam e comiam daquilo que encontravam, ou grupos que cultivavam e colhiam da própria terra. Assim como também haviam etnias que praticavam canibalismo como um ritual antropofágico, ou etnias que comiam apenas como comida, ou etnias que não eram canibais. Assim como também existiam povos habituados mais com guerra, mais combativos, como os Charrua, no Rio Grande do Sul, e os Goitacás, que a gente já falou aqui, da região entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como influência então desses povos, a gente tem nos nossos costumes, na culinária, na dança, na música e na língua. Inclusive, em relação à língua, a gente já teve uma língua que alguns chamam de língua geral ou Nhangatu, que da família linguística Tupi-Guarani, que o Marquês do Pombal, que era ministro de Portugal em 1758, ele proibiu o ensino do Tupi
e oficializou a língua portuguesa como a única língua aqui no Brasil, tentando exercer dessa forma um controle político-linguístico sobre o Brasil. Em relação à música e à dança, a gente tem uma influência muito forte indígena em vários ritmos musicais, como por exemplo o carimbó, que ele tem um dos principais elementos do tambor, que é chamado de curimbó, que é de origem indígena. Falando então sobre a colonização europeia, em 1415, nações europeias iniciaram o processo expansionista e 14 embarcações portuguesas, 8 naus e 4 caravelas, financiados por Gênova e Florença, chegaram ao território que hoje é o Brasil. A colonização, ela se deu além, claro, da presença da igreja, dos jesuítas, que se voltaram para a conversão da população indígena ao catolicismo. Na América Latina, ela se deu majoritariamente por Portugal e Espanha. Em 1494 foi então assinado o Tratado de Tordesilhas, que ele tinha como objetivo resolver o conflito entre os dois países sobre a colonização e a exploração desses novos territórios. O tratado, então, ele define que uma linha deveria ser traçada a 370 léguas a oeste de Cabo Verde para dividir os territórios. A definição foi que a leste dessa linha os territórios pertenceriam a Portugal e a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Mais ou menos entre os anos de 1580 e 1640, a colonização portuguesa, então, ela sofreu uma relativa mudança em função da organização da União Ibérica e nesse período os espanhóis, então, passaram a ter mais controle sobre a administração do Brasil. Ao longo do século XVI e no início do século XVII, o Brasil ele foi invadido diversas vezes por estrangeiros, como a Holanda, Inglaterra e França, que disputaram o poder, seja comercializando mercadorias ou invadindo a colônia, e até criando reinos independentes, como por exemplo no caso da França, que criou a França Equinocial e Antártica, uma colônia francesa no Maranhão e no estado do Rio de Janeiro. Já no século XVIII, quando foram descobertas as primeiras minas de ouro no interior do Brasil, uma atividade altamente lucrativa na época, a mineração ela trouxe então uma intensificação da cobrança dos impostos, fiscalização e exploração por parte das autoridades portuguesas aqui no Brasil. É importante ressaltar também nesse período que houveram diversos ataques aos povos indígenas pelos bandeirantes, como por exemplo o ataque aos 7 povos das Missões no Rio Grande do Sul e a destruição do Quilombo dos Palmares em 1694. Durante o período colonial e imperial, houveram diversos levantes e revoltas populares que projetavam um rompimento local com as autoridades portuguesas e a fundação de sistemas de governo independentes à coroa, como a insurreição pernambucana em Pernambuco, a Balaiada no Maranhão e a Conjuração Baiana na Bahia. Essa última ela se colocou fortemente contra a escravidão na época e teve o apoio de populares. O Brasil, então, ele permaneceu como colônia de Portugal até 1815, quando Dom João VI ele declarou o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, elevando então o Brasil à categoria de reino, já que transferiu a sede para o Rio de Janeiro. Já em 1821, então, mesmo Dom João VI, ele retorna a Portugal, leva com ele a sede do governo e novamente a Lisboa, e o seu filho, então, que é o Dom Pedro, vai ser o futuro imperador, Dom Pedro I, ele fica no Brasil como príncipe regente. Foi então que em 1822 ele proclamou a independência e o Brasil viveu até 1879 um período imperial, quando então foi proclamada a República Brasileira. Bem, sabemos então a importância e a influência dos povos originários e dos colonizadores na história e na formação da nossa cultura e da nossa sociedade. É inegável, porém, o tamanho da importância dos povos que foram trazidos da África aqui para o Brasil. O intercâmbio que houve entre esses povos e os povos que aqui estavam, que para cá vieram, é gigantesco, porque entre 3 séculos,
pouco mais de 3 séculos, entre 4 e 5 milhões de africanos foram sequestrados da África, dos seus lares, e trazidos para o Brasil para servir como trabalho escravo. Esse é o país para onde mais pessoas foram escravizadas. Então, o tamanho da importância desse intercâmbio cultural é gigantesco. Isso forma, sem dúvida, a nossa cultura, a nossa forma de fazer música, a nossa forma de viver. Está presente em todos os aspectos da nossa vida, seja na culinária, seja na religião, seja nos nossos dizeres, na nossa língua, nos nossos costumes. Em tudo isso, a influência africana é gigantesca. Aqui nós vamos tratar especificamente de música, mas para todo lado que a gente olhe na nossa vida, a gente consegue perceber a influência desses povos na nossa cultura e nos nossos modos de viver. Quando a gente fala desses povos, é importante também lembrar que não existia uma grande massa africana, não existia uma identidade de um grande povo africano. A diversidade era gigantesca. Os povos eram completamente diferentes, assim como os indígenas que aqui estavam, existiam povos, cada um com seus costumes, cada um com suas línguas, cada um com a sua cultura, cada um com a sua música, com seus toques característicos, com seus sons característicos. Eles eram divididos pela em grande parte pelo lugar de onde vieram. Então, os Nagôs, os Jeje, os Mina, os Angola, para dar alguns exemplos. Mas a grande divisão feita especialmente pelos traficantes de escravos era entre os Bantu e os oeste-africanos. Os Bantu sendo os que vieram de regiões como Angola, Moçambique, o Congo, regiões hoje conhecidas como esses lugares que hoje pertencem a esses países. Eles foram trazidos especialmente para o Rio, para Minas, para a Zona da Mata, no nosso Nordeste, especialmente para esses lugares, é claro que para muitos outros também. E a outra divisão, os oeste-africanos, foram talvez os primeiros a serem escravizados e trazidos. Vieram da região litorânea, que se estende desde o Senegal até a Nigéria, e foram chamados de negros da Guiné. Eles eram divididos especialmente entre os Nagô e os Jeje, e tiveram especial importância por terem sido também alguns dos primeiros negros escravizados a serem trazidos aqui para o Brasil. Além destes dois grupos, também é muito importante a influência que tiveram os malês. A gente talvez lembre desse nome por ter estudado em algum momento a revolta dos malês, e talvez a participação deles na nossa formação seja reduzida apenas a essa revolta, porém eles tiveram uma importância gigantesca na forma como se desenvolveu, principalmente regiões do Nordeste. Os malês eram negros africanos que seguiam a religião muçulmana, junto com alguns outros povos, negros que vieram principalmente no norte da África e que para cá trouxeram todos os seus costumes, todas as suas ornamentações, assim como os outros negros escravizados. A sua influência também é muito importante e a sua passagem também precisa ser lembrada para além da revolta que culminou e que talvez seja a nossa única lembrança das aulas de história. É importante também a gente pensar e lembrar que a contribuição desses escravizados ela foi muito, muito além apenas do seu trabalho, da sua força de trabalho. Ela vai muito além do que apenas o campo econômico. Na verdade, a contribuição se dá em todas as camadas da vida social. A forma de pensar, a forma de falar, as formas de agir, as formas de se vestir, de trabalhar, todas elas são absolutamente influenciadas pelos escravizados que vieram e foram trazidos para o nosso país e que aqui integraram uma nova cultura. Isso se dá em grande parte porque eles foram altamente capazes de reviver as culturas que tinham no seu lugar de origem. É claro que quando chegaram aqui, os seus cultos e muitos dos seus costumes foram proibidos. A partir daí começa uma movimentação de sincretismo e de mistura de costumes, que resulta, por exemplo, no candomblé, na festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e no tambor de crioula, qual a gente vai falar
um pouco mais. É, essa mistura e esse sincretismo é o que fazem com que temos uma cultura que é única, que pode se identificar absolutamente como brasileira, e é claro, afro-brasileira. Com certeza foi muito difícil fazer essa mistura, reviver e reacender essa cultura, chegando aqui nessa nova terra. Como a gente falou, um dos exemplos desse sincretismo é a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Minas Gerais, que conta com diversas manifestações, com culinária típica, que conta com apresentações de congado e de candomblé. E também o tambor de crioula, no Maranhão, que é uma festa em homenagem e honra a São Benedito, um dos santos, desculpa, mais populares entre a população negra. É, é inegável, então, que a influência africana é gigantesca e visível, não só naquele período colonial como até hoje. Todos os valores, danças, práticas religiosas seguiram e são até hoje incorporados na nossa cultura e pela nossa população. A nossa música popular, em todas as suas vertentes, tem uma influência gigantesca desses povos, e seja nos instrumentos, seja nos ritmos, seja nas escalas e nas melodias. Então é extremamente importante que a gente perceba o tamanho dessa influência quando analisa qualquer aspecto da cultura brasileira. Dito isso e avaliado todo o contexto, da, dado todo esse contexto das movimentações e da nossa história enquanto povo brasileiro misturado por essas três influências, vamos agora tratar um pouco de aspectos teóricos da música no próximo módulo. Aguardo vocês por lá.